Jeremias capítulo 50. O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal, espalhem a novidade, não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu, o seu deus Bel-Marduk está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha e as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá ali. O Senhor Deus disse: quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão onde é o caminho para Sião e vão seguir nessa direção. E vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com Ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Como ovelhas, caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem: eles pecaram contra Deus, e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, Senhor, como os seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: povo da Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade, atirem todas as suas flechas contra ela. Pois pecou contra mim o Senhor. Voltem, soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem, nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro, os israelitas foram atacados pelo rei da Assíria e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso, eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, do mesmo jeito
que castiguei o rei da Assíria. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Baçã, e comerão tudo o que quiserem, do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz: ataquem o povo de Merataim e Pacote. Matem, ataquem de uma vez, acabem de uma vez com eles. Façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país, e há grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas, e agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada e presa porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço para fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país, não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados, acabem com ele. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando a Sião e contando como o Senhor, nosso Deus, se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar arco e flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo o que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho a mim e o Santo Deus de Israel. Por isso, os seus jovens serão mortos nas ruas e todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa e por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e ficará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades e tudo que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá está sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam os estão vingando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-las é forte e o seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. O Senhor diz: morram a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades e os seus sábios, morram os seus adivinhos, mentirosos e tolos, morram os seus soldados que estão apavorados. Acabem com os seus cavalos e com os seus carros de guerra. Morram os soldados tão fracos que ela contratou. Destruam os tesouros dela. Peguem as suas riquezas e levem embora. Virá uma seca à sua terra e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, ídolos que têm feito o seu povo de bobo. E assim, feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia.
Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação, e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam mole. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra dos pastos verdes, assim eu, o Senhor Deus, viverei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então, o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade da Babilônia. Escutem o que vou fazer com o seu povo. Até as suas crianças serão arrastadas. E os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando Babilônia cair, o barulho será tão forte que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Jeremias capítulo 51. O Senhor Deus diz: Eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país, como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia, a destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens, destruam todo o exército. Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá, mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim. O Santo Deus de Israel, fujam da Babilônia, salvem-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia está na minha mão, como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente, a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela, arranjem remédio para as suas feridas, e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar, cada um para sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz: O meu povo grita assim: O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos já a Jerusalém contar ao povo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque Ele quer destruir a Babilônia. E é assim que Ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, apontem os seus escudos. Deem o sinal para atacar as muralhas da Babilônia.
Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o grito de vitória. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados, porque fazem deuses falsos que não têm vida. Esses ídolos não valem nada, são uma tapiação. Serão destruídos como o Senhor, quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi Ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi as minhas armas de combate. Por meio de você, eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você, esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra e aquele que os dirigiam. Por meio de você, matei homens e mulheres, despadacei velhos e moços e esmaguei homens e moças. Por meio de você, esmigalhei pastores e os seus rebanhos. Despedacei lavradores e os seus bois de arado, e esmaguei governadores e altas autoridades. O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro. Mas eu, Senhor, sou seu inimigo, e eu a pegarei e a arrasarei. Eu farei você virar cinzas. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, Senhor, quem está falando. Deem o sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reis de Ararat, Mini e Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para combater o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem o rei da Média e as suas autoridades, os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala, porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficaram nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem. Parecem mulheres. Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio
e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro, como um monstro. Ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga o povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia será castigada pelo que sofremos. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então, Babilônia se tornará um montão de pedras, onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá, e todos os que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os habitantes rugem como leões e rosnam como leãozinhos. Será que eles são esmagados? Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos, como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre a Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas, são como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas da Babilônia caíram. Povo de Israel, fuja de lá. Que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra o outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da derrota e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo e agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando, embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês, e lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque somos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia, e os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: escutem os gritos em Babilônia,
gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia. Os seus soldados são presos e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios, e as suas autoridades, e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o Rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas da Babilônia serão completamente arrasadas e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. Seraías, filho de Merias e neto de Maaseias, era o oficial ajudante do rei Zedequias de Judá. No 4º ano do reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia. E então eu lhe dei algumas ordens. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a Seraías: quando você chegar à cidade da Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois, ore assim: ó Senhor Deus, tu disseste que vais destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo esse livro, amarre uma pedra nele e jogue-o no rio Eufrates. Então diga: isso é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará, por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Jeremias capítulo 52. Zedequias tinha 31 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Amutal, filha de outro Jeremias, que vivia na cidade de Libna. O rei Zedequias ficou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Jeoaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e destruíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade e o povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite. Embora a cidade estivesse cercada, foram pelo caminho do Jardim Real. Atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó. E todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla.
na região de Amate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão da Babilônia até o dia da sua morte. No ano 19º do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, o dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade e Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e no campo. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam do lado do templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios de lamparinas. Levaram as tigelas onde era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados na oferta de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isso é, as 2 colunas, as carretas, o grande tanque e os 12 bois que o sustentavam. As 2 colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros de altura por 5 metros e 35 centímetros de circunferência. Uau! Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze que media 2 metros e 20 de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romã. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia 100 romãs, sendo que 96 delas podiam ser vistas do chão. Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Zofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 7 conselheiros do rei, que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 70 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali, o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim, o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Esse é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou. No 7º ano do seu reinado, levou 3.023. No 18º ano,
832 de Jerusalém. No 23º ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo foram levados 4.600 pessoas. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos. 11 meses e 25 dias depois de Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que as dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. Assim, deixaram que Joaquim tirasse as suas tropas de prisioneiros e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento.